Atlético, que bom que vocês trouxeram um treinador que vai ficar de olho na miguelança, que vai ficar de olho no... O que nós falamos que é o Atlético, é o quê mesmo? Colônia de férias. Na colônia de férias. Porque não dá. O Vargas não queria sair. O Kardec não queria sair. O Júnior Santos não queria sair. Voltando mais um pouquinho, Patrick não queria sair. Não o Patricão da Massa, Sim. o Patrick que veio de Edenilson, Santos, 41 anos. Edmilson, segundo o CCD, o Ednelson. Edenilson, tá lá no Botafogo, vai ser a colega do Júnior Santos de clube, inclusive. Ninguém quer sair não, gente. Colônia de férias, tranquilidade, né? Tem que ficar em cima dos caras. Tem que ter alguém para cobrar mesmo. Que bom que o Baba diz que do Baba não dá sossego não, viu? Não dá sossego não. E outra coisa, me disseram aí, não vou falar quem foi. O homem é gente boa, polido, educado. Mas quando o melão rola, o homem é zangado. Que delícia, né? Porque aí vai acabar com a miguelança, né? Vai acabar com a palmolice, porque ninguém aguenta mais, hein? Fala, massa atleticana, seja muito bem-vindo ao canal. Sim, rapaziada, a gente vai trazer um corte com muita informação do nosso Galão da Massa e o HG rasgando o verbo para pior contratação da história do Galo. Pelo valor, Júnior Santos está sendo emprestado ao Botafogo e tem uma obrigação de compra, mas sim, foi a pior contratação pelo investimento altíssimo e ele não entregou nada aqui no Galo. Então tem muita coisa pra gente falar aqui no vídeo. Você que quer ficar por dentro de tudo que está acontecendo no nosso Galão da Massa, acompanhe esse vídeo até o final. Você que não é inscrito, dá aquela força, se inscreva, ative o sininho e deixe o seu like. A passagem do Júnior Santos pelo Atlético é aquilo que eu falei aqui, Pedrão. É entubar, porque o prejuízo tá aí. Tentar recuperar em outra situação. Primeiramente, boa tarde a todos, a você, HG, a todo mundo ligado aqui na Band. Eu acho que é o Atlético tentar recuperar esse prejuízo com jogadores da base. E outra coisa também, ele não chega com status no Botafogo. É importante a gente ponderar isso. Pelo que ele apresentou no Atlético, essa passagem simplesmente não aconteceu. Ele não aconteceu. Poderia ter rendido mais, mas quando ele vai e joga uma pelada no fim do ano, realmente aí complica ainda mais a situação. Fica aquela situação, não dá pra defender, né, Breno? Calma, Pedrão, boa tarde a todos. Vai ter gente defendendo? Pessoal do estúdio, boa tarde, pessoal de casa. O HG quis começar o programa hoje num ritmo mais acelerado, na polêmica, né? Porque teve gente que lá hoje na Band News Rádio, você assiste o Band News Rádio. Eu tava no trânsito, eu acompanho também. Hoje eu tive o prazer de participar lá e eu ouvi lá algumas coisas que vamos ver se ele vai ter coragem de falar na TV, né? Porque, sinceramente, Thiagão, o Júnior Santos, lá, tá fingindo que tá prestando tá no atenção. celular, tá apurando, né, Thiago? Eu também tô apurando. Tá apurando. Segundo o Thiago Fernandes, o Júnior Santos precisa de mais chance, né, Thiago Fernandes? Que você falou que ia ser o advogado dele, então faça isso aqui na TV. A gente também quer ver. Por que você faz isso? Por que você é assim, Quer cara? ser do Mas não é ser assim, cara. Eu apurei algumas questões envolvendo o Júnior Santos. E o que eu apurei é que na temporada passada ele não jogou 100%. Ele não estava com 100% da forma física dele. E agora ele está com 100% da forma física dele. Ele gostaria de ter uma oportunidade de jogar pelo Atlético. Ele não teve essa oportunidade. Ele gostaria Eu só acho agora, que ele que ele tá merecia indo essa embora. oportunidade. Agora que ele tá indo Não é embora. defender, isso é irmão. muito grave. Mas ele não estava com 100% da forma física, isso é muito grave. Pô, mas se ele não jogou porque ele não estava na forma física. Exato. Thiago, isso é muito grave. Então... E agora que ele está 100% na forma física, mas eu aí, acho que ele mereceria uma mas oportunidade. aí, olhando pro elenco aí, e aí? Vai aportar? Não, agora que você tá bem fisicamente, vai arrebentar. Mas eu apostaria nele, cara. E o Atlético não quer apostar. Mas você tudo não bem apostou no Atlético. Batalha, irmão. Eu nunca apostei no Batalha. Não, você falava que o Batalha tinha que ir embora mesmo, porque não fazia a menor diferença. porque o não era um Batalha- bom volante. Onde que o Batalha tá Porque jogando? Batalha tem... Não, O que o Batalha tem Nós feito? estamos falando de outra. Nós estamos falando de outra. Qual Quando tem esteve sido no Atlético, quando a saiu. serventia do Batalha ultimamente? E qual tem sido a serventia do Júnior Santos? O esquema do Milito. E aí, olha que surpresa. Ah, não, você vai voltar lá atrás. O Vai esquema falar do do Júnior Milito. Santos. Não, você vai falar do Milito. Não, é que ele falou sobre o Batalha. Não, então fala do O Júnior esquema do Milito era tão bom. E olha que aqui, eu, Thiago, era crítico ferrenho do Milito. Recentemente no Band News na área, eu falei, cara, o Milito é bom treinador. Era bom treinador. E o Milito estava tão bem no Atlético, mas tão bem no Atlético, que ele fez caras como o Batalha, que são comuns jogarem futebol. Então, assim, o Milito merece muito mais um afago do torcedor do que Batalha. Batalhas tá. nascem Então, a todo vamos falar instante do na Júnior Argentina. Santos. Sobre Pra o Júnior poder Santos, baixar a Por que, que ele não ficou eu 100%, tentaria- Thiago? O Atlético é um time que tem profissionais de altíssimo nível. Quando ele Por que chega que ele não ao ficou? Atlético, quando ele chega ao Atlético, houve um pedido do técnico Cuca a ele, Júnior Santos, para que ele entrasse em campo
mesmo no sacrifício. Isso lá E no ele Campeonato atendeu... Mineiro, no Pois começo é, do ano passado. E ele Começo do atendeu ano. a esse pedido do Cuca. Ok. Ele se Depois lesionou disso- no Mineiro, que eu lembro que ele não jogou Depois a disso, final. ele volta algumas vezes jogando no sacrifício a pedido do mesmo treinador. Ele tem essa primeira lesão, depois ele volta com o Cuca mesmo, ele volta no sacrifício de novo, e aí ele não consegue, ele fica arrebentado a temporada inteira. Cara, Ah, não, assim, não, a temporada inteira, isso é um ele fica tremendo arrebentado a temporada exagero. inteira, Thiago, porque ele termina a temporada Ele no jogou DM. 28 jogos. Tá, Breno, peraí, ele não teve 900 Agora é minha minutos em hora, então, campo. de Não, não contrapor faz Ele isso não com teve você, não. 900 minutos em Peraí, campo. peraí. Faz isso Tudo com bem, você, eu vou não. contrapor. Ele não teve 900 minutos Eu vou em ter campo. que contrapor com você. Ele ficou Até porque é o arrebentado seguinte, fisicamente a temporada inteira. eu duvido, ele conversou com o staff, com a turma do Júnior Santos, eu duvido que alguém falaria assim, não, ele realmente estava louco para sair daqui, porque ele não aguentava mais, porque... Não, é lógico que Não, na não, hora não, de peraí, sair- peraí, na peraí, que hora- agora primeiro não, ponto. peraí, você está pegando pesado com ele. Não. Primeiro você está ponto, dizendo, eu não conversei você está com ninguém do Júnior dizendo Santos. abertamente que Eu não sei nem ele quem é é o agente Deixa eu do Júnior falar. Santos. Não, porque o Breno falou uma coisa, que ele tentou abrir minha suposta fonte, ele errou ainda. E eu estou dizendo que ele não conversei com ninguém do Júnior Santos. Eu não sei qual é o estado do Você Júnior está Santos. dizendo que o colega é volúvel. Sim, também. Volúvel por quê? Também por Tem quê? uma série de coisas que eu não vou ficar falando aqui na TV. É, não Depois pega eu- bem, não pega Tá, mas bem. em relação ao Júnior Santos, volúvel Mas por quê? olha só, se a gente Volúvel parar pra- por quê em Você relação lembra ao daquela Júnior Santos? história A ontem gente que você e o convenceu. Valor Eu nunca estavam fiz falando? em momento algum uma crítica assim. Não, que- o Júnior Santos. Lembra Pergunta daquela aqui, ó. história? No que ano não dá passado, pra lembrar, no né, início- irmão? Esse homem aqui lembra de tudo. tem tanto. No início do ano passado, o que eu disse sobre o Júnior Santos? Ele vai me criticar, vai me ironizar, pode falar. Então fala, Pode sai pra falar. O matar que eu ele. disse sobre o Júnior Santos melhor. lá de Orlando. Eu tava em Orlando fazendo uma cobertura. Melhor do que o Paulinho. Não, absurdo. Não, e você tem coragem de repetir essas coisas na TV. Tem coisas que você tem que esquecer. Você acha ele melhor que o Thiago. Paulinho mesmo? É só Pelo zoeira. amor de Deus. Você não acha ele melhor que o Paulinho? O Paulinho joga. O Júnior Santos? O Paulinho não joga, gente. Parou. O Paulinho não joga. O Paulinho. Aliás, vocês Deus sabem do quando céu. o Paulinho volta a jogar? Meu Eu tô Deus com essa dúvida mesmo. Quando o Paulinho volta a jogar, entrar em campo. O Paulinho não entra em campo, gente. falando de Não ser tem como melhor ou pior, irmão. Então, ele é melhor que um cara que não entra em campo. Mas o rapaz ficou um ano aí e não entrou em campo também. Ele entrou em campo. Pouco. Lá na Bahia, Feira de Santana, na Pelada. Pouquíssimo. Lá ele voou. Ele deveria ter. Ele Entrou em deveria, campo no nessa Baba. temporada, entrar mais. Lá na Bahia chama Baba. Ele foi jogar o jogar Baba. aqui que não podia chutar. Ô, HG, ontem você e o Balu falaram daquela coisa que às vezes, né, todo jornalista passou por ser Eu usado. não sou jornalista, eu sou comunicador. Por ser usado, às Ele é. vezes, né, por fontes, por outras pessoas que acabam te usando para tentar passar uma informação que você às vezes não sabe se é verdade, mas você ouviu, você passa. É essa história que o Júnior Santos, motivadíssimo, cria uma grande oportunidade aqui. Isso, pra mim, sinceramente, não cola. Me desculpe, Júnior Santos. Não, você está Foi duvidando da uma minha ótima capacidade de negociação. apuração. Foi uma Você está ótima- duvidando não, da minha capacidade não, de apuração. não, É simples. Não. Que se você pode quiser. ter Se apurado. botar nós dois aqui, desculpa. Eu tenho zero ego. Zero Você ego. apurou. Mas se botar nós dois aqui, eu Agora, deixo a você pessoa- nisso. você apurou. Vamos botar Agora nós a dois pessoa pra- fala pra pra você uma discutir coisa quem que ela apura quer que melhor. você escute. A gente pode sentar aqui e Você discutir quer que quem eu escute. apura. Aqui, Me os ajuda aí, números irmão. Pô, mostram. tá de Vamos lá. sacanagem. O GE trouxe hoje uma matéria falando que o Atlético, em um ano e 3 meses, teve um custo de Ele jogou no sacrifício durante 365 dias. Com o Júnior Não jogou Santos. no sacrifício, Sem Breno. contar com o salário. Ele Se você jogou colocar o no salário, sacrifício. Dá mais de 2 milhões e 400 por Ele mês, jogou por jogo, no aliás. sacrifício. Por jogo com ele. Ô, gente, aonde que eu vou chegar? Breno, ele jogou e no falar, sacrifício. O sacrifício é você pagar o salário pro cara, não jogar. O sacrifício ficar no é banco, colocar o não cara ser sem relacionado. condição Isso é física. que ser. Colocar Ô, Thiago, o cara sem não, condição eu física pra entrar em entrevistei ele campo. por 3 vezes. eu Cara, falei e ele aqui, protegeu ele o disse, treinador que eu não o estou protegeu bem, depois. Eu quero uma Ele oportunidade. protegeu o treinador pediu que pro não Cuca protegeu uma depois. oportunidade no microfone. Ele protegeu falou, eu o preciso de ter treinador mais que não oportunidade pra protegeu. jogar. O Aí cara ele não tem jogou nem 900 minutos em campo, jogos. cara. Ele jogou 800 minutos no Atlético. Ele Peraí, custou para o pô. Atlético 2 milhões e 400 Ele não jogou mil reais 28 jogos. por jogo. Parabéns Se você à somar a diretoria que minutagem, não dá conseguiu 10 liberar jogos. do Júnior Não dá Santos. 10 jogos. Vai ficar Se livre você de um somar a custo minutagem, e tem não que dá entubar 10 o prejuízo. jogos. É isso. Peraí, pô. Aqui, não, peraí. Ele não teve oportunidade de jogar 10 jogos Peraí que seu completos no argumento Atlético. acabou de ser derrubado ali. Agora você vai ter que se ver com ele. Ele protegeu o Peraí, treinador. Eu tô peraí, dizendo o que ele peraí. fez. O Júnior Santos, então, afirmou a você e ele que estava 100%. Eu perguntei 3 vezes por quê. Porque sempre tinha esse questionamento, né? Porque ele não fez a pré-temporada, porque ele se lesionou e voltou 3 vezes na zona mista, em jogos diferentes. Eu perguntei, ô Júnior, mas como é que você tá fisicamente? Eu estou bem. Ué, mas o E Thiago teve falou que uma não vez tava, que ele ainda ué. virou e O Hulk falou, elogiava o eu Sampaoli no preciso- início, se irmão. buscar e acha. Jogador se falou só buscar, verdade acha na zona mista agora, ele né, falou que Gagê? precisava de mais São oportunidades. as de Madre jogar. Teresa de Calcutá. O Hulk elogiava o Sampaoli no início. Não, você tá criticando a classe No final agora? da temporada, o Hulk mete. Ai, é porque jogando desse jeito não tem como. Cara, jogador. E eu falo com o Breno. Às vezes a gente é usado, né? O Breno é usado então na zona mista.
Já que ele gosta, Que o Brenner isso, Santos mas fazendo é uma isso. O acusação jogador deita e séria. rola nele. Deita e rola. Pronto, acabou. Já devolvi o que eu queria Você devolver. está dizendo que o jogador deita ou enrola pra cima do Breno Galante? É óbvio. Por que você afinou a voz assim? Porque eu falo assim, esse é meu jeito. Eu vou dando osciladas. Quem vai perdendo já a coerência, a razão. a Um noção. prejuízo gigantesco pro Atlético, né? Pro Thiago, não. É um prejuízo gigantesco. Boa tarde para você. A Ele todos tá no querendo que eu entre na estúdio. discussão. Não, Mas um o HG, eu prejuízo não disse o que o HG gigantesco, disse. Por mais Tá? que o Atlético agora tem esse empréstimo, mas assim, a forma que o Júnior Santos foi contratado, que ele foi vendido até para o torcedor atleticano, está chegando o artilheiro da Libertadores, e de fato ele não aconteceu 30% disso. A época eu falava, né? Olha, o Júnior Santos está chegando com um cartaz muito grande para um jogador que tem uma grande temporada no Botafogo. Foi muito bem, é verdade, mas eu acho que o Júnior Santos não justifica esses 8 milhões de dólares e principalmente o cartaz que foi colocado. Eu discordo do Thiago no que diz respeito, por mais que o jogador tenha iniciado sim, a gente falou à época que começou a pré-temporada no Botafogo e continuou no Atlético, aquele início tumultuado do Atlético no Campeonato Mineiro, que a gente falou bastante, inclusive, Thiago, do planejamento ao qual você elogiava a época do Exato. início de 2025. Eu voltei atrás. Pois é, não, é só para contextualizar mesmo que é importante. Valor então, muito assim, mal. cara, por que eu vou citar um exemplo de um jogador, não estou dizendo que ele está jogando num grande nível agora, mas para pegar o contexto também de um cara que não estava bem fisicamente no ano e que o Sampaoli chegou e conseguiu recuperar e falou desse jogador à parte. Por que não aconteceu com o Júnior Santos, por exemplo, o mesmo processo que aconteceu com o Dudu? Vamos lembrar, o Dudu vai para o Atlético, o Sampaoli fala a respeito dessa questão física do jogador, ele fica um tempão sem ser utilizado pelo Sampaoli para depois começar a ser utilizado. Então, assim, o Júnior Santos, ele é um cara, tá com 32 anos, será que também não faltou por parte dele um posicionamento? Não estou falando de negar ser utilizado pelo técnico, mas principalmente quando chegou o Sampaoli, olha, eu quero me condicionar, me coloca aqui na mesma esteira que o Dudu tá, porque eu tive uma pré-temporada deficitária, e teve mesmo. Agora, depois, né, que tudo aconteceu, parecer também que foi injustiçado, Júnior Santos foi qualquer coisa. Foi um investimento ruim, péssimo do Atlético desde o início, de menos injustiçado. Isso aí, com certeza, o atacante, para mim, não foi. E o HG, quando o porque Thiago fala que ele acha que ele deveria dar mais chance ao Júnior Santos, eu quero só lembrar uma coisa. O Atlético contratou agora o Cassierra. Sim. Né? E o Thiago ainda falou que tinha que dar chance, estou repetindo aqui, pessoal, porque vocês não, quem não viu na rádio, né? Que tinha que dar mais chance ao Júnior Santos, porque o Cassierra não estava dando resultado. O ataque do disse Atlético, isso, cara. ele usou o nome, ataque não está dando resultado, Pera aí, então teve que dar falei chance. do Cassierra. O Cassierra jogou 4 jogos. Não, mas está sendo Ele jogou desonesto. 61 Desculpa. minutos. Eu posso Breno, chegar você tá aqui sendo e desonesto, eu falar não disse isso. que o Cassierra... Não. Então, assim, o Atlético tem um atacante que Eu está não num disse processo isso. que precisa de Eu não tempo. falo- eu não nem E o citei Júnior nominalmente o Santos Cassierra, está aqui há eu um falei ano e que o 3 ataque do meses Atlético não dá e já resultado. mostrou. Então agora, eu acho que tem que concentrar as forças em dar tempo para o Cassierra, dar tempo para o Minda de chegar agora. E o Júnior Santos, obrigado, 1 ano e 3 meses, com um salário altíssimo e custo-benefício péssimo. Vai pro Botafogo, a gente torce para que ele faça sucesso lá, porque eu acho que ele vai com um passe pré-fixado, né? E que o Botafogo compre de novo o Júnior Santos. Recompre, que ele né, Breno? fez Breno, diferente. Deixa eu só falar. Peraí, Deixa tem eu só uma dar coisa. um recado. Ele falou um negócio de mim que não procede, HG. Não, então peraí, você quer processar ele? Processo na mesa agora. Processo. É porque eu não deveria, disse isso. né? Eu Você tá disse que o sentindo ataque do Atlético, injustiçado? não funciona. E, cara, não disse mentira alguma. O Cassierra não tá nesse meio? A gente olha pro ataque do Atlético na partida contra o América, ou nas partidas contra o América, não tá porque o técnico não coloca ele pra jogar. Contra o América ele entrou no primeiro jogo? Ele não, foi utilizado? ele entrou Então agora no pronto, segundo. cara. Então a culpa não é minha. Ele fez os Mas últimos tava lá 4 jogos. o Dudu, tava lá o Hulk, entra o Coelho, entra... No segundo jogo entrou o Cassierra, entrou o Minda também, né? Aham. E o Atlético tem um gol contra o América. E você Um gol acha que o contra Júnior América em Santos vai fazer mais do que 180 eles, minutos. é isso? Em 180 minutos. Eu testaria. Não é que Mesmo eu com acho esse que ele vai fazer salário mais. gigantesco, É porque esse eu custo testaria. gigantesco, Eu testaria. 1 ano e 3 meses aí. Eu testaria. Breno. Mudou. Eu testaria. É simples. Ah, Eu Thiago, sei ele que não o cara virou no melhor Atlético. fisicamente. Infelizmente, ele Eu não virou testaria. no Atlético, O Atlético Thiago. não testou ele em Conta nenhum isso jogo pra ele, nessa Pedro, Ô, por temporada. Thiago, infelizmente, Não, o na Júnior temporada Santos... passada, gente, dava pra recuperar essa Thiago, temporada. ele, é simples, mas é assim, isso. o É o que eu Valu penso. falou algo que eu achei pertinente. Ele poderia ter chegado para o Sampaoli, já que teve um trabalho técnico e tático e físico muito bom com o Dudu, por que ele não fizesse um trabalho parecido? Se ele fizesse um trabalho parecido, para render mais,
Ele poderia ter chegado no fim do ano, já que o forte do Júnior Santos é justamente a questão física. Eu acho ele um jogador fisicamente ok. É um jogador que traz uma condição física bacana. Agora, o jogador não conseguiu chegar nessa situação. Por que, então, vai lamentar? É um negócio bom pro Atlético, sim. Se ele ficasse mais um dia no Atlético, era prejuízo. Chegou uma proposta... Mas eu nunca disse ser um negócio ruim. Pedrão, Prejuízo Nunca maior, disse ser né, um negócio só um ruim. detalhe. Eu E disse dá que eu pra arriscaria dizer- mais um tempo. Mas E dá por que pra- você arriscaria? e dá Vamos Porque lá. eu acho que ele tem capacidade Você acha de que ele tem entregar. nível técnico pra Eu fazer acho que ele isso? tem nível técnico e físico pra Mas você entregar no acha, Atlético. lá no clube os números provam o contrário. Cara, mas esse Mas mesmo aí chegou clube, um técnico novo e não Esse- falou, não, eu quero segurar o Júnior Santos. esse mesmo clube já errou um monte de vezes. Não, inclusive com o próprio Júnior Santos, o artilheiro da Libertadores, enfim. Então, ele foi então, embal- não, mas ele, aí nós estamos ele falando- foi embalado de uma Não, forma peraí, que ele nunca mas foi. aí nós estamos falando de... Peraí, Esse não. Aí esse vocês mesmo estão- clube contratou não, Preciado. aí a injustiça na fala dos colegas. Olha, tá criticando o Eu Preciado. tô falando Preciado do jogou depart- 7 jogos. Eu tá tô criticando o cara. falando dos números que o Departamento de Saúde do Atlético tem. Vocês estão falando dos números usados pelo Scout para contratar. São coisas distintas. São totalmente Quando eu falo distintas. que os Mas precisa números... sentar todo mundo ali pra resolver junto. Né? Não, o que eu um estou dizendo é o trabalho seguinte, conjunto. você Não está adianta dizendo um só que resolver. acha... Não, eu acho que tem que dar a oportunidade, porque agora ele está 100%. Mas ele disse ao Breno Galante que estava 100% no ano passado e, no entanto, não jogou. O problema dele era só físico. Era físico e técnico. O erro na contratação, na época, nós trocamos ideia aqui sobre isso, era sobre os valores empregados e não do que ele poderia ou não ser útil. Que foram dentro do valores clube. muito altos, HG. Pela idade dele, não tem revenda, dele gente. do Rony, valores É, absurdos. absurdos. Não, se bem que o Sheik lá, segundo o Somália, o Sheik, na hora que você mostrar uma foto na hora que você mostrar uma foto do Júnior Santos pro Sheik, o Sheik vai pagar caro. Manda, você é louco. Manda, Só o paga Sheik, caro. né? Só o Sheik. Há alguns Sheiks lá, né? Então, o que eu tô querendo dizer, essas coisas são maldosas? O que eu tô querendo dizer? Olha, o Departamento de Saúde fala, ó, pode dar linha, porque aqui não vai E virar. você acha que a definição da saída do Júnior Santos teve alguma participação do Eduardo Domingues? Cara, Ele não foi consultado. eu acho que não, porque não Ele dá nem não foi tempo. Não teve nem consultado. tempo. É isso. Não dá nem Dentro tempo. do clube já existia uma denominação, uma determinação em relação ao Júnior Santos. Até também que a gente não pode deixar de falar, pelo caso da indisciplina do final do ano. O Júnior Ele Santos também não ter tinha- avisado e jogar uma pelada isso aí no departamento. Isso queimou É claro sim, que isso gente. pesa. Ele tinha isso uma pesou mesmo, expectativa. isso aí pesa, pesou gente. mesmo. Ele tinha uma Pesa. expectativa de ter pelo menos contato com o treinador, e nem sequer teve. Contato que eu digo de treinar, ter uma sessão de treino com o treinador, pra mostrar, tipo, tô bem. E ele não teve. Ele foi, Seu de fato, contrato com o afastado Júnior do Santos vai Atlético. até quando? O meu contrato? Você está advogado, é o que você está falando. tô Você dizendo que está eu deveria ter tido a advogando para O do oportunidade. Elton com valor é até 2045. Não, é ad eterno. Cara, assim, É, o do Elton se amanhã o Júnior Santos jogar mal, não tem problema nenhum em criticá-lo. Eu não tenho rabo preso com Ah, não, ninguém, isso a gente eu não tenho sabe, nada né? com Bom, então ninguém. peraí. Lá no Botafogo, ele deve ter mais oportunidade. Com certeza. Se não virar no Botafogo, a culpa vai continuar sendo do Atlético? Não, aí a responsabilidade é do Júnior Santos. Do Porque treinador, aí lá ele não está com vontade. Ele estava com vontade, era aqui. do Você treinador. acabou de falar. Ele falou que estava com vontade, era aqui. Não falou no Ele foi pra Botafogo. lá sem vontade? Ele queria ter ficado. Aí, ó, tá vendo? Ele queria ter ficado. Ih, então Ele queria ter Botafogo, não ficado. fala isso não. Botafogo vai desistir. Ele Não queria ter deixa isso tido passar. uma Ele não queria voltar. Mas explica-se, né? O jogador tá ambientado, moradia, o óbvio. jogador... E é uma coisa que o cara não virou, o cara tem aquela questão do desafio. Bons profissionais sempre Ele queria ficar aqui, mas colocou o foguinho com a ampulheta lá no Instagram dele, né? Não, mas peraí, cara. ali já tava decidido. Ali já tava certo. Ali já tava certo. Pô, você também é muito maldoso. Tem certo. nada a ver, o cara já tinha negociado, o negócio já estava feito. Cara, botou foguinho ele com a ampulheta nem lá. sabia da proposta do Botafogo. O Atlético o afastou na semana passada e ele tinha oportunidade de treinar com o técnico Eduardo Domingues. Ele foi afastado para treinar em separado e treinando em separado. Por que em impossibil- separado e não treinando separado? Sem Treina- Wayne. Ah, não sei, eu aprendi assim. Pô, tá Treinando errado. à parte, então. Treinando à parte. Treinando Que aí separado, porra. Treinando à parte com o Crase. Treinando sozinho. Craseado. treinando separado. Sozinho, eu acho melhor, né? Treinando, então tá, ele foi colocado para treinar à parte, fora do grupo, longe do grupo, e isso incomodou, ele queria ter ficado. Ele Foi queria isso que ter fez ele oportunidade. deletar as fotos naquele momento, Thiago? O Vargas também não Peraí que queria eu perdi. deixar o Atlético. É, o Vargas também não queria deixar. Não, a minha mas pergunta por é, foi quê? isso que fez ele O deletar Allan as fotos Kardec naquele não queria momento? deixar o Atlético. Cara, eu acho que isso aconteceu antes é de férias, até, irmão. porque a primeira sessão de treinos do Eduardo Domingues é na quinta-feira. Isso foi na sexta. Quinta-feira. Quinta-feira, e ele faz isso na sexta. Ele já tinha sido impossibilitado de trabalhar junto com o Eduardo Domingues na quinta. Que bom, Atlético, que bom que vocês trouxeram um treinador que vai ficar de olho na miguelança, que vai ficar de olho
no... O que nós falamos que é o Atlético é o quê mesmo? Colônia de férias. Na colônia de férias. Porque não dá. O Vargas não queria sair. O Kardec não queria sair. O Júnior Santos não queria sair. Voltando mais um pouquinho, Mas- Patrick não queria sair. Não o Patricão da Massa, Sim. não, o Patrick que veio de Edenilson, Santos, jogou no Inter e 41 tal. anos. Edmilson, segundo o CCD, o Ednelson. Edenilson, tá lá no Botafogo, vai ser colega do Júnior Santos de clube, inclusive. Ninguém quer sair não, gente. Colônia de férias, tranquilidade, né? Tem que ficar em cima dos caras. Tem que ter alguém aí pra cobrar mesmo. Que bom que o Baba diz que o Baba não dá sossego não, viu? Não dá sossego não. E outra coisa, me disseram aí, não vou falar quem foi. Ó, o homem é gente boa, polido, educado. Mas quando o melão rola, o homem é zangado. Que delícia, né? Porque aí vai acabar com a miguelança, né? Vai acabar com a palmolice, porque ninguém aguenta mais, hein? Ninguém aguenta mais. Vocês viram o Abel aí. O Abel deu uma entrevista lá, aquela entrevista que eles fazem ali, aquele bem bolado antes da decisão, né? Entre os técnicos. Aí leva um jogador de cada um, faz aquele lobby lá com o patrocinador. E tá certo, eu acho legal, tem que fazer mesmo, né? E aí ele disse, se você não entrar em campo... Ele falou assim, ó, se o Palmeiras entrar em campo com o mental bem apurado, os caras não darem espaço para uma queda mental... E se competir, nós brigamos de igual para igual com muitos times aí pelo mundo. Agora, se entrar em campo, uma molice, a cabeça pensando em outra coisa, e toquinho de lado, vai tomar 4 do Novo Horizontino, como tomou lá na primeira fase do Paulista, entendeu? Então, treinador não consegue 100%, porque o Abel também tem a participação dele nisso. Mas que bom ver um cara que não vai aceitar mais que o Atlético seja tratado por muitos jogadores como colônia de férias. Não quer correr não, querido? Não se identifica com o clube, com as ideias, com a torcida, com a história. Pé da linha mesmo. Ó, tchau. Tchau, Zé. Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe pra vocês, falando muito sobre o nosso Galão da Massa. E, cara, o foco total hoje foi falar sobre a saída do Júnior Santos. Saída, entre aspas, né? Tá indo como um empréstimo com obrigação de compra, então a gente espera muito que ele faça um bom futebol lá, que o Botafogo seja obrigado a comprar, a repatriar o jogador. Porque realmente, cara, não dá pra defender igual o Thiago quis defender, que ele queria oportunidade. E o exemplo que foi dado ali, cara, foi muito bom. Se ele queria oportunidade, por que ele não fez a mesma coisa que o Dudu fez? Trabalhar a condição física ali e depois voltar. Poderia ter feito. Teve essa oportunidade sim de fazer com o Sampaoli. Não fez porque não quis. Não pediu. Então não merece vestir a camisa do Galo, não. Então que o Botafogo pague lá o salário dele e, se Deus quiser, tenha que comprar ele de volta. Porque realmente foi a pior contratação pelos valores. Ele não é um jogador ruim, mas não entregou nada aqui. Nada, nada, nada. Então, graças a Deus que foi, e como o HG falou muito bem, o Barba vai acabar com a palmolice, acabar com a colônia de férias, porque muito jogador aí também que não tá entregando o seu melhor no Galo. Tem que entregar o sangue mesmo. Porque, cara, não tem, se você olhar no papel, tem um bom elenco. Não é um elenco maravilhoso, mas tem um bom elenco, dá pra montar um bom time. E às vezes a gente não viu o Galo jogando nada. Parece que o jogador tava sem sangue. Então, a gente espera muito que com essa postura do Barba ele consiga recuperar esse elenco e fazer o Galo trazer bons resultados pra gente. E domingo é o grande dia já para começar. Não vai estar 100%, mas a gente quer ver pelo menos a mudança de postura. Tendo a mudança de postura, a gente já sabe que vai melhorar muito o nosso Galo. Então eu quero saber de você que acompanhou o vídeo até o final, qual é a sua opinião sobre tudo que foi falado? Você concorda, discorda? Compartilha com a gente. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho. E você que puder deixar o like e hypar o vídeo, ajuda demais. Porque quando você hypa o vídeo, você deixa o like, você diz pro YouTube que é um conteúdo legal, que é um canal que traz boas notícias do nosso Galo. E então o YouTube acaba entregando para muito mais atleticanos. Valeu, rapaziada. Um grande abraço.